Uma questão que a gente precisa falar é sobre o sistema defensivo do Cruzeiro, hein? Meu Deus, nossa defesa está muito bem, obrigado. Foi o 5º jogo seguido fora de casa que o Cruzeiro não sofreu gol, tá? E aí no Campeonato Brasileiro, né, atuando fora de casa, em 8 partidas o Cruzeiro sofreu apenas 5 gols até o momento. E aí, pegando a sequência, né, desses 5 jogos sem tomar gol. 4-0 contra o Sport, 2-0 no Fortaleza, 0-0 com o Vitória, 2-0 sobre o Flu e agora esse 0-0 contra o Corinthians. Qual que é o grande mérito aí do nosso sistema defensivo? É uma questão individual, é o trabalho coletivo, é o Cássio? O que a gente tem que destacar? Um pouco de cada coisa, né? Assim, nós temos hoje um dos melhores zagueiros da competição, vivendo a sua melhor fase com a camisa do Cruzeiro nessa temporada, experiente, que faz a diferença, que é... Opa! Olha o Samuel aí. Bom dia. Fala, patrão. Bom dia. Tudo beleza aí? Tudo certo, tudo tranquilo. Não, pode falar aí, gente. Eu vou observar mais aqui, porque estamos no voo. Ah, beleza. Nós temos um jogador que faz a diferença individualmente falando. A chegada do Leonardo Jardim também, e essa percepção de estancar aquilo que precisava ser feito de maneira mais emergente, acabou funcionando também, que é o setor defensivo. É claro que eu acho que uma coisa acaba puxando a outra, e ontem o Fabrício Bruno fez questão de falar, né? As coisas ficam mais fáceis defensivamente quando você começa a ter essa responsabilidade de proteção com os jogadores lá da frente, né? Com o Caio Jorge ajudando, com o próprio Wanderson, com o Christian, passando pelo meio de campo. Então, assim, eu acho que é mérito de todo mundo, do treinador que conseguiu, dos jogadores que estão conseguindo executar dentro do campo, mesmo que muitas vezes sobressaia de individualidade, mas só consegue sobressair individualidade a partir do momento em que o funcionamento coletivo acontece. E o Cruzeiro tem respondido isso claramente pelos números, né? A força defensiva, isso acaba trazendo uma confiança a mais para essa equipe também. Principalmente pelo aspecto coletivo, mas passa demais pela dupla de zaga do Cruzeiro, né? Para mim, já dá para afirmar que, por encaixe, é a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Se a gente olha para esses 5 jogos, teve aí até alguma variação, por exemplo, em termos de laterais, né? Contra o Fluminense começou Fagner e Cauã. Em alguns jogos o William começou, e aí quando a gente olha para o setor de meio, até o Eduardo começa contra o Sport, né? Em uma partida em que o Cruzeiro não tinha à disposição o Lucas Romero. Mas sempre com essa dupla de zaga, né? Nesses 5 jogos seguidos sem sofrer gols fora de casa, sempre a dupla de zaga do Cruzeiro foi Fabrício Bruno e Lucas Vidalba, que estão fazendo um enorme campeonato brasileiro. O Fabrício Bruno sendo a referência dessa defesa, né? Ele é o pilar defensivo do Cruzeiro por todas as valências que ele tem. Ontem fez uma grande partida, assim como vem fazendo o campeonato brasileiro, e que acaba potencializando o Lucas Vidalba, né? O Vidalba cresce muito a partir do momento que forma dupla com o Fabrício Bruno e tá aí na sua melhor versão com a camisa do Cruzeiro, quiçá até da carreira, né? Foi muito bem na última temporada dele no Argentino Júnior, mas o futebol brasileiro exige um pouco mais. Então vale um destaque muito grande para o que tem feito essa dupla de zaga do Cruzeiro, sem tirar o mérito de ninguém. Claro que o Cássio é importante, os laterais, o time como um todo. Mas gostaria de dar esse destaque aí para os 2 zagueiros do Cruzeiro que estão fazendo um belíssimo Brasileirão. Eu me arrisco a dizer que talvez seja a melhor dupla de zaga do Campeonato Brasileiro. Embora, né, nós somos cruzeirenses, né, é claro que nós vamos evidenciar em algum momento, mas tirando um pouco do lado torcedora, os bons números da dupla, eu acho que responde muito pelo bom momento de ambos, né? Como o Caio citou, né? Acho que é um fortalecendo ao outro, um com a experiência, potencializando também o bom momento vivido pelo Vidalba, e tudo também tendo um reconhecimento muito grande por parte do Leonardo Jardim. Então, acho que isso também é muito legal, porque passa confiança a mais para
para os jogadores executarem dentro do campo e todo mundo acaba se ajudando também. Eu concordo, viu? Acho que o momento, inclusive, é muito bom, né? A gente tem aí em números as defesas de Botafogo e de Flamengo com menos gols sofridos que o Cruzeiro no campeonato, mas foram times que o Cruzeiro passou por um início de campeonato bem complicado, né? Ali no início as coisas não estavam bem encaixadas. Então, quando a gente pega desde que o Cruzeiro se acertou, inclusive nessa sequência de 16 jogos de invencibilidade, né? A gente empatou aí com o time do Pessolano lá de 2022, 16 jogos sem perder. Desses 16 jogos, o Cruzeiro não tomou gol em 11, né? Então, assim, definitivamente é a nossa defesa que está fazendo a diferença para esse momento interessante. O que vocês acharam do trabalho aí do nobre Alex Stefano? Segundo tempo dele não foi legal, não. Acho que no primeiro não dá para falar muita coisa, mas no segundo tempo, acho que até pelo jogo ter ficado um pouco mais faltoso, mais quente, ele não conduziu a partida da melhor maneira, né? Em termos de cartões, até mesmo em alguns momentos conversando demais com alguns jogadores do Corinthians, sendo muito permissível quanto a reclamações. Em relação a lances capitais, eu não consigo questionar nada. Não acho que ele tenha pecado em nenhum lance capital na partida. Mas a condução do jogo, especialmente na segunda etapa, não foi das melhores, né? E acabou que foi mais do mesmo do Alex Stefano, que é um árbitro jovem, mas que não conseguiu me convencer nas partidas em que eu vi ele apitando, não. Sempre tem alguma coisa a se questionar. Foi bem pressionado na segunda parte pelos jogadores do Corinthians e acabou cedendo em alguns lances. Para mim, não foram também lances capitais, mas isso vai deixando com que a equipe fique cada vez mais nervosa também. Ontem foi um jogo muito faltoso, o próprio Matheus Pereira apanhou bastante durante a partida, e eu ficava me perguntando ali, assistindo o jogo, será que o Garro vai tomar um cartão amarelo antes de expulsar o árbitro? Ou o árbitro vai ser expulso antes? Porque assim, né, foi bem permissível, eu acho até que faltou pouco o árbitro realmente tomar um cartão vermelho através do Garro, sempre ali questionando muito, gesticulando muito, sendo muito faltoso, e acabou tomando um cartão amarelo muito tarde. Então, acho que essa questão de não ter o pulso firme, de saber não ceder também para o time da casa, faltou um pouco da arbitragem na segunda etapa. Eu lembro de algumas faltas ali que o Corinthians fez, que a arbitragem ou não deu a falta ou deu vantagem, né? Teve uma do Martínez no Romero ali, que é um chute na cara, né? Assim, deu amarelo e tudo mais, mas é um chute na cara, né, gente? Não é que o Romero tava no chão ali, não, né? Foi um chute no rosto. É o tipo de lance que eu tenho certeza que se fosse o Romero no Martínez, o VAR teria chamado ele para revisar. Certeza absoluta, tá? Teve um lance que o William faz um cruzamento e toma um carrinho, não me lembro agora qual foi o jogador do Corinthians, no primeiro tempo, que assim, era um lance para você dar sequência na jogada, vai lá e aplica o cartão, porque foi uma falta bem grotesca. Teve falta. Ele até reclama com bandeirinha, né? Verdade. Pois e teve uma no Romero também, ainda no primeiro tempo, o Corinthians estava fazendo umas faltas assim, bem agressivas, e o juizão, nada. Teve o lance do Caio Jorge, que eu achei falta também, e o árbitro não deu, e eu concordo com a Amanda, eu também estava assim, cara, o que o Garro precisa fazer para tomar um cartão amarelo? Porque falta ele já tinha feito. Todos os lances que o árbitro marcava a favor do Cruzeiro, era cada chilique espetacular, assim, mas o rapaz estava completamente maluco, né? E ele acabou sendo um jogador que mais teve faltas marcadas, né? Acho que foram 6 faltas sofridas por ele, porque todo lance de dividida ele pedia falta, a maioria o juiz dava. Então, assim, algumas foram de fato, mas achei uma arbitragem muito caseira, tá? Para ficar nesse tamanho aí. E a questão dos 2 lances que o Cruzeiro pediu pênalti, não ter mostrado nenhum replay, né? Nem na Record, nem na Cazé TV, nem no Premiere. E isso eu confesso que eu não consigo entender, viu? Você tem três emissoras transmitindo um jogo diferentes, e ninguém tem um replay dos lances, né? Aí você tem que pegar um vídeo, tá lá na central da Toca, inclusive, de um torcedor do Cruzeiro que filmou atrás do gol, e infelizmente não dá pra gente tirar conclusão nenhuma, né, gente? Assim, tá muito longe ali pra gente poder ficar aqui falando que foi pênalti ou que não foi.
Mas, pô, tem tanta câmera no estádio, 3 emissoras diferentes, e ninguém tem o replay do lance. O VAR não tem o replay também, sabe? Porque o juiz ficou ali com a mãozinha no ouvido e ficou o dito pelo não dito, né? Acho que esse tipo de coisa deve ser um pouco mais questionado, tá? Honestamente. O Thales falou que são 3 emissoras, mas é a mesma geração de imagem. Ô, Thales, podia ser uma emissora, mano. O tanto de câmera que tem no estádio, não tem cabimento esse replay não ter aparecido. O replay não apareceu porque não quiseram fazer esse replay aparecer. Esse é o meu ponto, entendeu? Cadê? Mostra a imagem, gente. Vocês acham que todas as câmeras estavam desligadas, não estavam focadas na bola? Tem que mostrar as imagens. Eu acho que o Cruzeiro tem que cobrar um pouco mais nisso. Até porque os lances do Corinthians, como o chute do Memphis, era repetidamente passando uma vez atrás da outra, né? Então, por que alguns lances têm vários replays, não só um, e para outros lances não tem nenhum? Meio estranho, né?